Olá, tudo bom? Boa noite, boa tarde, bom dia. Depende do horário que vocês estão vendo essa gravação. Eu vou aqui dar uma aula sobre classes sociais e seus marcadores, raça, etnia e gênero. Importante dizer que essa aula ela está baseada nos meus conhecimentos em ciências sociais, especificamente em antropologia. Então, a perspectiva que eu vou trazer aqui vem dessas áreas, tá? E também quero dizer que eu não tenho intenção de encerrar o assunto, né? Na verdade, é mais um início de conversa sobre esses conceitos que por si só já dariam um semestre de aulas, enfim, e um curso regular aí de graduação, pós-graduação. Mas são conceitos importantes e acho que, enfim, dá para introduzir eles aqui nesses slides que eu preparei para apresentar. Quero deixar vocês também à vontade para interromper quando quiserem, fazer perguntas. Sempre a aula fica melhor, né, com interação aí. Então fiquem à vontade para perguntar, tá certo? Vamos lá. O que é uma sociedade de classes, né? Quando a gente encontra essa pergunta a partir das ciências sociais, é impossível que a gente não tenha em mente ou não leve em consideração os trabalhos do sociólogo alemão Karl Marx. Karl Marx é uma referência nos estudos da sociologia, das ciências sociais, e não só, né? Ele virou uma referência também política e de mobilização social mesmo. Então, o que ele dizia sobre uma sociedade de classes, né, ou classes sociais? O Marx ele teve uma obra seminal que ele produziu chamada O Capital. E através dessa obra ele analisou, né, a sociedade e o capitalismo, né, de modo mais restrito. E aí ele vai entender que no capitalismo existem duas classes, né, que compõem a sociedade de forma geral, que são a classe possuidora dos meios de produção, que é a burguesia, e a classe despossuída dos meios de produção, que é o proletariado. Então ele vai entender que uma sociedade de classes, em linhas gerais, é formada por essas duas classes e que a história, né, vai se construir a partir do embate entre elas, né? Isso na sociedade capitalista a partir ali da Revolução Industrial, né? Mas existe toda uma história, né, dos movimentos sociais, da, da vida social mesmo, né, da interação, das disputas, enfim, pregressa ao sistema capitalista, né? Isso é importante dizer porque às vezes a gente já nasceu nesse sistema, a gente acha que ele faz parte do mundo desde que o mundo dos homens, né, e das mulheres é o mundo, mas não é assim, né? O sistema capitalista, na verdade, em termos de história, é um sistema bem recente, né? Tem aí os seus 500 anos, enfim, um pouco menos. E então, é interessante a gente falar um pouco dessa perspectiva histórica, né, do surgimento do capitalismo, né, porque o capitalismo ele sucedeu ao sistema feudal, né. Então, existe até alguns trabalhos importantes na área da história que vão falar sobre essa transição, né, entre o feudalismo e o capitalismo, que em linhas gerais conceitua, né, ali na Inglaterra, né, no século XVIII, esse momento de transição que aconteceu com a expulsão, né, dos camponeses ali dos campos de cultivo, né, de enfim, animais e alimentos, e um movimento conhecido como enclauseres, né, ou cercamento das terras ali para produzir ovelhas e tal, produzir a lã, né, a partir das ovelhas.
e os camponeses são obrigados então a migrarem para a cidade. E essa migração forçada, né, faz com que novos estilos de vida venham a surgir na cidade e dá início a, enfim, as indústrias, né? Então, os trabalhadores não possuem nada além da sua própria força de trabalho, né, como meio de troca, de sobrevivência. Se antes um artesão, né, podia ir da matéria bruta ao produto final e participar de toda a escala produtiva, né, vamos dizer assim, agora no que se viria a ser o capitalismo, passa-se a fragmentar o trabalho e cada trabalhador é responsável por uma etapa da produção, né? Isso vai fazer com que ele se aliene do trabalho, né? E esse é um conceito também importante na sociologia marxista, né, ou marxiniana, o conceito de alienação do trabalho, que toda a classe trabalhadora, né, todos nós, ou como David Graeber, né, um antropólogo importante, também assinala, né, os 99% da população mundial, né, estaríamos sujeitos, né, estamos alienados do próprio processo produtivo, né. Então, tem alguns textos que dizem também, né, que a escola seria um local privilegiado e importante na emancipação da classe trabalhadora através da produção de consciência de classe, juntamente com os movimentos sociais, é claro. Então, basicamente, uma sociedade de classes se constitui, né, através dessas duas classes e tem, né, proletariado e burguesia, e tem essa perspectiva histórica de conformação do que hoje é a sociedade capitalista e estratificada através das classes sociais, né? Essa aula também, para além de conceituar a sociedade de classes, também tem interesse em estar falando sobre os marcadores sociais da diferença, né? Quais sejam raça, etnia, gênero, certo? E as classes sociais também seriam um desses marcadores sociais da diferença. Nas ciências sociais, existe um estudo clássico do Claude Lévi-Strauss, que foi um antropólogo importante do século XX, que chama Raça e História, né? Esse texto ele vai servir como um contraponto aos argumentos evolucionistas, né, que dominavam a antropologia até então, que tinham um foco no conceito de raça, como é concebido talvez até o dia de hoje, né, como um conceito ligado a pressupostos biológicos, né? Então, as pessoas no mundo, né, os povos, eles seriam divididos e definidos através das suas características biológicas fenotípicas. E o conceito de raça ele foi usado durante muitos anos, principalmente no processo colonial, né, das metrópoles para as colônias do chamado, né, entre aspas, terceiro mundo, como forma de oprimir os povos, né? Então, os, enfim, pensadores europeus, os administradores, né, colonialistas, produziram esse conceito de raça para que ele fosse instrumentalizado na opressão colonial, né, dos povos. Então, só que em contrapartida, né, com o avanço dos estudos decoloniais, dos estudos do movimento negro, enfim, do movimento indígena mundial, foi se combatendo, e da antropologia também, foi se combatendo essa ideia de raça baseada nos pressupostos biológicos, e em contrapartida surge a ideia de etnia. Então, qual é a diferença, né, central entre a ideia de raça e etnia?
Se a raça está ligada a uma questão estritamente biológica, né, e tem essa necessidade de diferenciar e oprimir, a etnia já considera fatores culturais e históricos como forma de valorizar a diferença. Então, quando a gente fala da diferença étnica entre os povos, a gente sim está falando de questões fenotípicas, mas não só isso. A gente considera as diferenças fenotípicas como algo importante, válido e como uma forma de valorização dos povos, né? Então, ao contrário do que era dito antes, e a etnia ela tem, além da diferença fenotípica, ela tem também as diferenças culturais, religiosas, enfim, de alimentação, de costumes dos diferentes povos, né? Então, para a gente ter uma exemplificação desses conceitos, né? Vamos pegar aí a sociedade brasileira, a gente tem, né, os indígenas no Brasil, eles são definidos, né, através de diferentes etnias, diferentes povos. Então tem os Kayapós, o Munduruku, Caigangue, né, aqui no sul do Brasil, os Runicuim no Acre, enfim, os Pataxó no Nordeste. Então são diferentes etnias que compõem, enfim, o povo indígena, né, no Brasil. E, enfim, esses conceitos eles informam também questões políticas mundialmente e no Brasil não é diferente, né? Estudos muito importantes no campo das ciências sociais têm falado sobre a questão do mito da democracia racial, que foi uma questão construída historicamente, né, por pensadores brasileiros, ainda nessa lógica colonial de entender a sociedade brasileira como uma sociedade sem conflitos étnicos, vamos dizer assim, né? Então, a sociedade brasileira seria uma sociedade em que os diferentes povos viveriam em harmonia, sem a opressão, né, de um povo em relação ao outro, vamos dizer assim, para colocar de forma mais expressiva, né, dos brancos em relação aos negros, né, no Brasil. Então, foi criado esse mito da democracia racial como forma de tentar esconder os conflitos que existiam e existem na sociedade brasileira. Isso estava em conformidade com os ideais da sociedade burguesa, né? Que é uma sociedade, como a gente viu, né? Estratificada em classes sociais. Então, era interesse da burguesia promover a diferença para oprimir, né? E aí, nesse sentido, existe um trabalho muito importante do sociólogo brasileiro Florestan Fernandes, que se chama a integração do negro na sociedade de classes, que ele foi produzido, né, aí, a partir da segunda metade do século XX, né, do século passado, e vai analisar como é que os negros, principalmente ali em São Paulo, se integravam ou não à sociedade de classe, né? Para isso ele faz um resgate, né, da questão do negro na colônia, né, da plantation, do negro trabalhando como escravo, depois um negro liberto, mas despossuído, né, de renda, de terra, e como é que ele vai se integrar na sociedade de classes em relação aos migrantes, né, que brancos, né, principalmente, que foram trazidos da Europa como forma de embranquecer o Brasil, né? Teve toda uma política estatal nesse sentido. E aí o Florestan tem trabalhos muito importantes e esse talvez seja o de maior vulto, né, nessa temática, no que diz respeito a não somente uma análise da integração individual de pessoas negras na sociedade de classes, mas de uma análise de como o grupo social, né, de pessoas negras se integrou ou não na sociedade. Então,
Independente se houveram exceções, não sei, médicos negros, né, no século XX, prefeitos, enfim, pessoas bem-sucedidas, né, nas suas carreiras, ele considera, claro, esses casos, mas ele entende isso como uma exceção quando comparado à história de exclusão do povo negro na sociedade de classes brasileira, né? Tal como a gente conhece aí nessa conformação burguesa que até hoje existe, né? Vivemos numa sociedade capitalista, então essa, vamos dizer assim, conformação que Florestan analisou no século passado, a gente pode dizer que ainda persiste no dia de hoje, a despeito de muita luta, né? Então, continuando aqui, então, para além dos conceitos de raça e etnia, a gente tem um outro conceito central nas ciências sociais, que é o conceito de gênero, como um marcador social da diferença. E aí, eu resolvi trazer aqui para a gente ver juntos a antropóloga Margaret Mead, né, que é conhecida como a mãe dos estudos de gênero para antropologia, né? Então, a Margaret Mead foi uma antropóloga norte-americana, uma das primeiras a fazer trabalho de campo, né? E ela teve, além desse papel de cientista, né, na universidade bem desenvolvido, ela também teve um papel de intelectual pública, né? Fazendo aí a articulação entre os diferentes grupos sociais e a divulgação, né, científica para além da universidade, né? E ela vai fazer essa distinção que a gente estava vendo em relação à raça e etnia, ela também vai fazer em relação ao gênero, né? Entendendo que o gênero não é algo estritamente ligado ao sexo biológico, né? Então, como é que ela faz essa distinção? Ela vai fazer trabalho de campo e ela vai entender que existem diferentes performances de gênero, certo? E que a dominação masculina não é algo natural, né? Como algumas pessoas preconizavam, né? No século passado. Então ela faz trabalho de campo lá na Papua Nova Guiné, né? Na região da Melanésia, entre os Arapesh, Tiambuli e Mundugumur. E nesses três grupos sociais, né? De um mesmo grupo social, na verdade, mas que são os habitantes ali da Papua Nova Guiné, só que existem diferenças étnicas, né, entre esses grupos por conta dos costumes culturais e especificamente em relação ao gênero que a gente vai ver aqui. Então, como são homens e mulheres em diferentes sociedades, né? Na sociedade Arapesh, né, passando rapidamente, os homens e mulheres assumem um aspecto mais maternal, né? São cooperativos, não agressivos, suscetíveis às necessidades e exigências alheias. Aí eu trouxe para a gente também, tá vendo uma foto da antropóloga, né, da professora Mead em campo. Já na sociedade de Mundugumur, que também pertence ali, né, a Papua Nova Guiné, homens e mulheres são implacáveis, né, e agressivos. Ambos os sexos aproximam-se ao que em nossa sociedade iríamos encontrar em um homem indisciplinado e violento. Para vocês irem vendo as diferenças, né? E na sociedade Tiambuli, finalmente, existe uma inversão das atitudes sexuais em relação à nossa própria cultura, né, chamada cultura ocidental. A mulher, então, assume a forma do parceiro dirigente, dominador impessoal, e o homem é a pessoa menos responsável e emocionalmente dependente. Então, o que a gente depreende dessas diferenças, né? Como a professora Mead diz, cada diferença é preciosa e deve ser cuidada com carinho, né? Essa é já uma assertiva um pouco mais política, né? Mas tem a ver com os trabalhos que ela desenvolve, né? Em relação ao gênero. E se a gente for pegar esses trabalhos do gênero e levar em conta o marcador social de classe e de raça, a gente vai entender que a gente precisa
desenvolver uma abordagem interseccional nas nossas pesquisas, né? Então, vocês que estão aí se formando em pedagogia, história e vão trabalhar, né, na sala de aula, é preciso entender as diferenças que existem entre os alunos, né? E como entender essa diferença? Ela precisa ser entendida a partir de uma perspectiva interseccional. Quer dizer que alguns alunos vão apresentar uma diferença em relação à classe, outros à etnia que pertencem e outros ao gênero, né? Então, aquela ideia de tratar, ter um tratamento de equidade, né, na sua abordagem em sala de aula, que é tratar os desiguais de acordo com as suas diferenças, né? Porque não adianta você dizer que vai tratar todos igualmente, como se não houvessem as diferenças, porque isso produz opressão, porque você não considera que alguma pessoa, por exemplo, não vai ter acesso ao computador, à internet, então você vai aplicar, né, o mesmo, enfim, trabalho a todos e é o mesmo tipo de avaliação, quando na verdade as diferenças existem e elas implicam, né, no resultado que a gente quer observar, que a gente espera dos nossos estudantes. Então, eu quero para a próxima semana, a partir dessa aula que a gente está desenvolvendo aqui, que vocês me apresentem, né, um texto a partir desse teste Bechdel. Eu não sei quem de vocês aqui viu, né, na internet, mas aconteceu aí há pouco tempo uma brincadeira, né, em relação a esse teste, mas é uma brincadeira bem assim reveladora, no sentido de que essa tirinha, né, são duas mulheres conversando e uma delas convida a outra para assistir um filme e ela diz que só vai assistir se tiver duas mulheres, né, conversando no filme sobre outra coisa que não seja um homem, né? Então ela fala isso num tom irônico e tal, mas no sentido a gente pode entender esse teste como algo muito revelador do que um produto cultural, né, um filme, uma música, uma novela, um livro traz em si, né, revela ou esconde. Então, o teste Bechdel é assim, né? Devem ter pelo menos duas mulheres no filme, elas devem conversar entre si. A conversa tem que ser sobre qualquer coisa que não homem, sobre o tempo, sobre plantas e até um monstro, vale, né? Além disso, observem também se existe representatividade em relação aos grupos sociais, né? Como a gente estava falando ali, em relação a essa diversidade étnica, né, que existe em todos os povos. Então, a proposta de atividade é essa, de vocês analisarem um produto cultural é, e escreverem se ele passaria no teste Bechdel ou não. E por quê, né? Porque homens e mulheres são representados, né? Como homens e mulheres são representados? Que características os personagens de modo geral apresentam? Existe uma diversidade étnica no produto? Você acredita que as mulheres especificamente foram bem representadas ou ficou em evidência uma imagem estereotipada? Então façam essa análise, né? Enfim, reservem um tempo aí de vocês para analisar esse produto cultural e na semana que vem vocês me trazem um texto com essa análise, tá certo? Então é isso, as referências aí que foram usadas. Espero que vocês tenham gostado da aula e até semana que vem. Obrigado.